Então, gente, hoje eu vim passando aqui para a gente poder conversar um pouquinho hoje sobre os eclipses que a gente teve agora, a partir do dia 25 de outubro, né? Que veio se estender até agora, no dia 8 de novembro. E quero dizer para vocês que o eclipse solar, eles são ferramentas, gente, do universo, para que a gente, de uma certa forma, faça a vida andar. Até porque o eclipse solar e lunar que nós tivemos no dia 25 e agora, hoje, no dia 8, são eclipses que eles mexem com o eixo de um determinado com determinados signos. Primeiro nós tivemos o eclipse solar no signo de Escorpião, dia 25 de outubro, que foi no dia do meu aniversário. E hoje, dia 8 de novembro, que teremos um outro eclipse, só que sendo lunar. Todas as vezes que a gente tem eclipse, eles são eclipses impares. Sempre solar e lunar, sempre. E normalmente os eclipses eles acontecem de 6 em 6 meses, por isso que a gente fala que eles têm energeticamente uma onda vibratória que perpetua aquilo que se colocou dentro do seu mapa, né? Então hoje eu não fiz nem o céu do dia, porque eu vim trazer para vocês um pouquinho desse esclarecimento. Então, os eclipses deles no nosso mapa natal, né, eles trazem segredos que ainda não tinham sido revelados. Eles trazem eventos muito poderosos na vida. E quando eu falo de eclipse, eu falo no nosso mapa, eu falo pessoal, mas eu falo mundial. Mundialmente também isso acontece no mundo inteiro. Todas as pessoas que existem aqui. E uma das primeiras coisas que a gente precisa saber, o primeiro ponto, é que os eclipses eles são sempre eventos dramáticos, sempre. Por quê? Porque através de uma necessidade de mudança, de um desconforto dentro do nosso mapa natal, dentro da nossa vida, que a gente precisa fazer as mudanças, né? A gente precisa se colocar de alguma certa forma, colocar nossa vida para andar. Para isso a gente tem todas essas configurações do céu quando a gente nasceu. Então, de uma certa forma, vão ser sempre situações, né, estabelecidas, vão ser sempre situações de uma certa forma que vai nos incomodar, vai ser sempre situações trazendo do universo um movimento para que seja limpo, para que seja translúcido, para que seja menos pesado, menos denso, para que a gente possa continuar fazendo o nosso movimento e a nossa caminhada na Terra. Os eclipses normalmente são eventos muito grandes dentro do nosso mapa, dentro da nossa vida. A palavra muito grande, ela significa muitas mudanças. Muitas mudanças, transformações muito rápida, drástica, dramática. Esse eclipse que hoje nós vamos ter, a partir das 8 horas da manhã, ele se repete daqui a 6 meses. A crise, eles mudam de signo? Sim, mudam de signo, mas daqui a 6 meses eles vão se repetir. Então eu dou sempre assim um alerta aos meus clientes, um alerta a quem eu conheço, que peçam para que o astrólogo olhe o mapa de vocês, veja em que situação de ensinamento, porque os eclipses eles são como se fossem capítulos da nossa vida. Eles começam com o seu primeiro ponto, depois eles têm o segundo ponto, o terceiro ponto, e aí vem os ensinamentos. Até onde você aprendeu, até onde você observou que na decorrência de determinadas coisas. Normalmente as pessoas veem os eclipses como uma grande beleza, né? Da natureza. Sim, por que não? Mas a gente precisa sempre entender que esses eclipses, eles vêm para fazer as mudanças drásticas na vida da gente. Para que a gente possa curar uma ferida, para que a gente possa curar o desentendimento, para que a gente possa curar uma falta de trabalho, uma falta de sorte,
uma falta de... Gente, é tanta falta, né, na vida, né, quando a gente vai olhar, né? Então, esses eclipses impares, assim como o solar e o lunar, eles acontecem com uma diferença de dias, que é o que está acontecendo aqui agora. Mas sempre a gente pode vir a receber acontecimentos nesse eixo com uma maior clareza. Ao longo do ano, no período de janeiro e dezembro, pelo menos 4 eclipses nós teremos todos os anos. E eles acontecem sempre dentro da nossa mandala astrológica, sempre no mesmo eixo daquele determinado signo. E eles são divididos em 12 partes, né? A nossa mandala, que corresponde a 30 graus a cada signo. A partir daí a gente tem uma mandala astrológica. E que essa mandala astrológica, ela tem determinados eixos. Então a gente vai falar o que é um eixo então, já que eu venho explicar sobre eclipse, né? Um eixo é quando a gente parte do primeiro signo de um lado e exatamente o oposto a 180 graus. É quando acontece os eixos, que ele é formado de um X dentro do nossa mandala. Então, de um lado vai estar um signo e do outro lado, a 180 graus, nessa mandala vai estar exatamente a posição de 180 graus num determinado signo que acontece, que se torna um eixo dentro do nosso mapa, uma linha reta, e que ali se acontecem a iluminação desses eclipses. A gente fala de iluminação porque é uma iluminação realmente, né? Do ponto de vista astrológico, é uma iluminação dentro do nosso mapa. Então, nós temos 4 eclipses durante o ano, nesses eixos, determinando o signo que cair ali. Então, o que acontece? Esse assunto, como é que ele fica? Como é que ele vai acontecendo? Acontece sempre um eclipse solar, depois um lunar, depois um solar, um lunar, um solar, um outro lunar e um outro solar. Sempre nesse mesmo eixo, marcando, martelando acontecimentos da nossa vida. Escorpião, agora, dia 25, um signo de água. Sendo um signo de água, mexe com todas as emoções, internas e externas, sejam quais forem, todos os sentimentos, todas as sensações. Touro, que hoje vai ser martelado, né? Ele mexe com a nossa sustentabilidade material, com a nossa segurança, com o nosso conforto, com o nosso equilíbrio. Então, todas as vezes que um eclipse toca esses eixos, eles vêm trocando de assuntos nessas áreas da vida. Por essa razão que a gente sempre tem que olhar o eclipse, o que ele está trazendo de muito importante quando ele passa pelo seu primeiro capítulo, vamos dizer assim. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre os eclipses, sobre signos, sobre as previsões, me acompanhe, me siga, passa para os amigos, faça seu mapa astrológico e guarde esses detalhes que eu acabei de colocar para vocês. Para que a gente possa também, de uma certa forma, analisar. E dentro desse ciclo, desses eclipses, existe um mapa também que a gente faz dessas previsões, tá? É um mapa de previsão. Qual é a casa do mapa de vocês, onde é tocado. Se chama um planejamento dentro dos eclipses, o que você deve, por onde caminhar, o que deve ser feito, o que você tem que aprender, o que você tem soberania dentro do seu mapa, o que é importante nesse aspecto, o que ele vai reverberar durante 6 meses, o que ele trouxe anteriormente, que você de repente não prestou atenção. Existe um planejamento que se faz dentro e em cima do mapa de eclipse. Quem tiver interesse, me chama que a gente pode traçar o seu mapa, até porque eclipse tem todos os anos, né? A gente não precisa ter um eclipse para a gente poder
esperar o eclipse acontecer para a gente poder fazer o seu mapa. Logicamente, a gente faz um mapa natal para saber aonde o eclipse vai cair em determinados eixos e casas. E quais são os assuntos que eles vêm iluminar, vêm acelerar, vêm colocar à tona, para que você possa entender isso, aceitar e desenvolver isso como um grande ensinamento e uma grande meta que você tenha pela frente. E entendendo isso nesses momentos de eclipse, em qual setor ele vai ativar esse ciclo da sua vida, então é muito importante que o seu mapa natal, a gente tem que entender que o nosso mapa natal, ele é soberano na nossa vida, né? E ele sempre acontece nos lunares e nos solares. Então o eclipse lunar agora é aquele em qual a lua vai ser eclipsada, o sol vai encobrir a lua. Isso pode causar em muitas pessoas muita confusão. Como ele está se dando hoje no signo de Touro, pode encobrir muitas atitudes de energias taurinas. Aos taurinos, signo e ascendente. E como ele vai colocar essa energia encoberta, eu digo o seguinte, o eclipse da lua, ela faz com que a lua fique encoberta, e o eclipse do sol, ele faz com que o sol também esteja encoberto. Então, cujo aquele astro em que o eclipse atribuiu, ele vai estar encoberto. Então, no céu, a lua que é eclipsada, por quê? Porque a lua é encoberta pela energia do sol, e o sol encobre a lua. Não é aquilo que do aspecto solar que acontece então. O sol, ele se torna eclipsado. Por quê? Porque a sombra da lua vai estar na frente do sol. Então vamos dizer sempre que estivemos diante de um eclipse lunar. A lua eclipsada, ela fica mais fraca quando nós estamos diante de um eclipse solar. Porque o sol eclipsado é aquele que fica mais fraco. E os eclipses são absorções solares. Então vamos entender um pouquinho a diferença pontual que a gente pode resultar isso na sua vida e por que essa diferença lunar ou solar desses eclipses nos afetam, né? A gente precisa entender que a gente vai sempre ser marcada a chegar a novos começos. A gente sempre, todos os dias, caminhamos novos passos, buscamos novas oportunidades, buscamos novos caminhos. Os eclipses lunares, eles normalmente nos trazem finais de algo, pontos finais. Eles nos trazem encerramentos de fases, de projetos, de vida, de sentimentos, de relacionamentos. E os eclipses solares, eles normalmente iluminam determinado conhecimento com a lua cheia. Tá? A lua nova, que nós tivemos em Escorpião, esse eclipse de hoje, ele vai ser na lua cheia, no seu potencial, mas que de uma certa forma, essa lua também, ela vai estar eclipsada e ela vai estar na escuridão, até porque ela é total. Então os eclipses, eles vão sempre nos colocar na nossa vida de frente, de cara com acontecimentos. Então os segredos vão vir à tona, muitas coisas dentro do nosso mapa são ativados para que esse eclipse ele possa trazer sempre a força dele. Então, o primeiro ponto que é mexido dentro do nosso mapa ativado dentro do nosso mapa. O primeiro ponto são os grandes acontecimentos na nossa vida. Eles trazem à tona notícias grandiosas, mudanças, às vezes, radicais de vida, de nascimento, de separações, de união,
de mortes e renascimentos, por que não? Por guerra, por falta de saúde. Sempre que todas as vezes um eclipse estiver no nosso céu, a gente precisa ter sempre consciência, sempre ter em mente que qualquer tipo de notícia pode nos pegar desprevenido. Um divórcio, uma gravidez, um encerramento de uma sociedade, um sair de um emprego, um recomeçar em outro, um pedido de casamento. Então ele sempre traz um evento, sempre. Então coloquem isso na mente de vocês, na cabeça de vocês. A nossa vida, ela se divide dentro do nosso mapa natal antes e depois do eclipse. Então, como os eclipses trazem todas essas situações, algo precisa terminar para que algo novo precise começar. Não recomeçar, começar. Então, a gente não pode voltar no tempo. Então, o nosso mapa, ele nos coloca em situação, com os eclipses, que a gente precisa fazer mudanças. É uma fase cíclica, né? Sempre. Então, a gente precisa fazer com que os nossos passos, eles se coordenem novamente por aquilo que a gente deu direção, que no nosso mapa tem a direção, que são os assuntos. Em cada casa que um eclipse cai, ele tem um assunto determinado. Um exemplo, hoje o assunto determinado é a segurança da família, a segurança de si, a segurança material, o conforto, porque é taurino, a energia taurina, tudo que corresponde a touro. Então, tudo que passou, eu não tenho como voltar, né? Então, o fluxo do eclipse, ele vai ser contínuo, ele não para. Ele não espera com que a gente, opa, percebi que a minha missão agora é essa. E agora faço o quê? Não, não faz não. Você vai dar continuidade. Hoje temos eclipse dentro de um signo de terra, e ele vem mexendo com as estruturas também materiais. Além daqueles eclipses que ele teve anteriormente, que foram os assuntos dentro daqueles determinados signos, né? No caso, escorpião, eixo touro-escorpião. Então, dentro desses signos, eles vêm mexendo nesses dois eixos dentro do nosso mapa natal. E a gente precisa entender o que a gente precisa aprender, para que lado que a gente vai, o que a gente tem que fazer para fazer esse desenvolvimento na nossa vida e essas mudanças necessárias. Nesses ciclos de vida que a gente abriu e que a gente não prestou atenção. Tem um segundo ponto também que é muito determinante na fase de ciclos, né, de eclipses. Esses eclipses, eles fazem um capítulo de vida na nossa vida. Então a gente descobre de repente que vai mudar de trabalho, que quer mudar de trabalho, que foi mandado embora. Ou que se descobre que de repente um filho dentro da sua sexualidade, ele caminha por um outro caminho, ele não quer ser daquele sexo em que ele veio fisicamente. A gente descobre algo do passado em que nos envolveram em situações em que você não tinha de repente noção e que hoje vem à tona. A gente descobre uma traição. As descobertas nesse segundo ponto, né, são muito sérias, muito fortes. De repente um divórcio, de repente uma nova pessoa na sua vida, uma nova paixão que não seja pelo marido, pelo companheiro. Então esses capítulos dentro desses eclipses, eles são necessários serem vividos, porque eles estão ali, dentro da sua trajetória de vida. Então a gente precisa entender que a gente precisa sempre reestruturar todos esses capítulos de eclipse, que seja 6 meses antes, por isso que a gente fala, né? Ou 6 meses depois, porque o eclipse ele vem na sua totalidade 4 vezes ao ano. Então, quando a gente tem esses eclipses dentro do nosso mapa, eles vêm trazendo para nós segredos e mudanças. Nós temos um quarto ponto dentro dos eclipses, que são os eventos de surpresa. Você pode assistir várias vezes esse vídeo, talvez você não entenda muitas das coisas.
só de repente sendo explicado dentro do seu mapa natal quais foram os acontecimentos que sucederam antes, durante e depois desse eclipse que agora vai acontecer hoje. O que você teve de surpresa do universo, né, nesse ponto? O que pode vir a acontecer? Ou então o que está acontecendo de uma forma diferente? E o porquê também de algumas mudanças radicais dentro de você que você não entendia e que agora você percebe e tenta entender. Ou então passa por essa fase sem entender nada, porque não tem uma oportunidade de estar com um astrólogo te explicando essa continuidade de eclipse. Como os eclipses são eventos muito poderosos de sincronicidade, eles acontecem dentro de nós, tem a ver conosco, e ele desencadeia um pouco muito forte de um evento muito grande ou de sofrimentos internos. A gente pode falar, como eu já falei, por exemplo, o vírus lá na China, né? A gente acha que não tem a ver conosco, né? Ou então que eu nunca fui para lá, ou nunca vou estar lá. Aí nos capítulos seguintes, né, do eclipse, acaba isso se desencadeando em uma pandemia. Assim como as guerras que estavam acontecendo lá, por que isso não pode se desencadear numa guerra que isso vem trazendo uma proporção na nossa economia, no nosso bem-estar, na nossa saúde? Porque muita coisa vem de lá de fora. Por que a gente acha que o que acontece lá fora e isso não repercute aqui? Repercute sim. Então, essas situações de fora de controle, de inconsequências, de a gente não observar o que está acontecendo lá fora, essas energias, elas se propagam dentro do nosso mapa. O outro ponto que eu falo muito sobre os eclipses, né, é sempre observar dentro dos anos em que eles estão acontecendo na nossa vida, o que ele é mundialmente também que está se passando. Ou então aquilo que estava parado, que não desenvolvia, que era um casamento, você vai casar de uma forma mais rápida, você vai se mudar, os eclipses, eles são aceleradores do tempo. Então eles não acreditam que exista um tempo. Então tudo aquilo que ficou, que está para frente, organizado, ele antecipa, como uma mudança, um casamento, uma gravidez, uma promessa que de repente que havia há 5 anos atrás, isso desenvolve agora. Então é muito bom nessas acelerações de eclipse a gente colocar um projeto para frente. Mas eu falo em projeto, em planejamento astrológico de uma outra forma, não enfiar os pés pelas mãos. Vou trocar meu trabalho porque a astróloga falou, vou mudar de marido. Não, não é isso, gente. Pegue um astrólogo, pede para que ele faça o seu planejamento em cima dos eclipses anuais que acontecem. Faça o planejamento de eclipse de um ano. Por exemplo, agora nós temos esse eclipse de hoje, mas nós temos um eclipse daqui a 6 meses, depois de 6 meses, mais 6 meses. Então, comecem a pontuar esses eclipses dentro do mapa de vocês e ver o que a sua estrutura vai ser mexida, o que é necessário que você aprenda, por que caminhos você vai. Será que é um novo caminho de trabalho? Será que é um novo caminho de um projeto de abrir uma empresa? Porque um planejamento astrológico, ele vai fazer com que você possa fazer um planejamento de trabalho, um planejamento de vida, um planejamento de uma estrutura nova de relacionamento, um planejamento novo de dinheiro, de viagem. O que você quer durante aquele ano? Você já pensou? A gente normalmente acha que o dia 31 é o dia em que a gente passa de ano em ano, né? É o nosso final de ano, o nosso ano novo. Para nós é em março, quando o Sol ele entra no signo de Áries. Ali se começa para nós um ano novo astrológico. E para nós que fazemos aniversário, também é um ano novo astrológico. É quando o Sol ingressa no nosso signo. Quando o Sol ilumina o nosso signo e diz, né? Ascendeu o signo de Escorpião, o Sol está em Escorpião. Ascendeu o signo de Sagitário, o Sol está em Sagitário. Então, para que esses eventos que estão dentro do seu mapa você possa entender e aproveitar e fazer um planejamento de trabalho, um planejamento de negócio, um planejamento de empresa, um planejamento profissional, peça para um astrólogo fazer esse planejamento. Eu faço, quem quiser saber. E
esses planejamentos, eles podem ser feitos antes do eclipse. Por exemplo, se nós não temos um eclipse daqui a 6 meses, então a gente já pode acelerar esse processo antes. O que daqui a 6 meses, dentro do meu mapa, vai acontecer esse alinhamento de eclipse dentro do meu mapa? O que eu posso aproveitar disso dentro do meu trabalho? Estou pensando em mudar isso, estou pensando em me casar, estou pensando em ter filhos. O que eu posso mudar? Então vejam esse eixo que o astrólogo vai poder fazer esse planejamento. Então, planejamento de eclipse eu faço, quem quiser pode me procurar, tá? E dentro desses alinhamentos, a gente pode dar para você a direção de vida necessária. Um outro ponto muito interessante é revelar situações muito profundas, muito ocultas, tá? Muito ocultas. Então, vocês podem ter certeza absoluta que todas as vezes que tem eclipse não existe nada que fique escondido, nada. Tudo vem à tona. Nada, gente, nada. Prestem atenção, nada fica escondido. Pode ser vindo de uma forma drástica ou surpreendente, seja de 10, 20, 30, 40 anos, mas a coisa vai se passar. Então a gente precisa ter uma visão muito completa do que acontece na nossa cara e que às vezes a gente não consegue perceber no nosso dia a dia, mas com essa força ele traz as verdades muito ocultas. O outro ponto que eu coloco é que a gente precisa sempre também prestar atenção nas amizades, nos relacionamentos dos nossos colegas de trabalho, nas pessoas que a gente diz que confia, né? Até porque todas as vezes que tem ponto de eclipse, muitas máscaras elas caem. Elas são arrancadas de pessoas falsas, pessoas que querem estar em torno de nós, pessoas que não são verdadeiramente boas. Então, muitas situações também com essas pessoas, elas não duram muito tempo, a máscara cai e você diz, nossa, eu nunca imaginei que aquela pessoa fosse aquilo na minha vida. Então é um período que é um período de eclipse que muitas máscaras, caráter de pessoas que não tinham, tudo isso vem muito à tona. Então não se surpreendam. Principalmente isso acontece muito no nosso meio, no nosso núcleo de convívio, no nosso espaço de convívio. Isso, gente, não é pra gente achar que a gente não tenha que desacreditar do ser humano, não. Mas é bom prestar atenção. Outro ponto, anteriormente eu estava falando do ponto de convívio, né, de relacionamentos, então muita coisa vem à tona realmente, tá? No nosso próprio convívio. O outro ponto que é muito interessante é que apesar do eclipse ele acelerar o tempo, ele arranca também a gente de determinadas situações para que a gente possa ir para uma situação nova. Não adianta às vezes a gente estar empacada naquele mesmo passo, naquele mesmo projeto, naquela mesma relação, naquele mesmo convívio, se a coisa não anda. Então o tapete é tirado debaixo dos pés da gente para que a gente possa acordar para a vida e dizer, nossa, acabou mesmo, eu preciso pedir o divórcio dessa pessoa, eu preciso acabar com essa sociedade, eu preciso desistir de determinadas coisas. Gente, eu quero só colocar uma coisa assim muito importante. A gente precisa olhar o mapa para saber se isso está dentro do seu mapa. Isso aqui são pontos que normalmente acontecem. Cris, mas se não acontecer? Se dentro do eclipse não acontecer num período de 6 meses, então não era para você. Você aprendeu alguma coisa ou limpou alguma coisa da sua vida. Mas, normalmente, muitas coisas do passado, elas vêm à tona para que a gente possa mudar e não insistir nos erros. Tá? O assunto é o seguinte, é botar a vida para andar. Vamos botar a vida para andar, vamos botar a vida em movimento. Não tem que implorar para voltar tudo aquilo, aquelas situações em que você ficou triste, em que você permitiu que outra pessoa fizesse. O eclipse ele vai trazer tudo à tona realmente. É necessário que seja feito dessa forma. Aquilo que você não via vai fazer sentido para você nesse momento.
Um outro ponto também são as relações que a gente não presta atenção, tá? Que são os sinais. O que são os sinais? São as energias, né, que a gente recebe 7 dias antes e 7 dias depois do eclipse, que nos mandam sinais, que nos mandam mensagens e que nos trazem notícia, né? E que a gente, com a nossa angústia, a gente não consegue perceber. Típico, uma intuição estranha, você recebe uma mensagem, uma fofoca, um boato, coisas que ficaram atrás da sua orelha, sabe aquelas sensações que a gente tem, que a gente deixa passar e a gente percebe que não é nada daquilo? Não, isso também vem à tona quando a gente tem eclipse no nosso mapa, determinando eixos como a gente tem hoje, tá? E ficar atento àquele sinal, àquela percepção que foi dada para você naquele eclipse. Eu digo sempre para meus clientes, hoje mesmo, essa semana mesmo eu falei para meus clientes, não façam rituais em eclipses, em dia de eclipse, em horários de eclipses. Por quê? Tudo aquilo... O que acontece? Eu uso o instrumento astrológico que eu estudo ainda há 38 anos. Tá? Até hoje eu estudo. Até hoje eu tenho mentoras astrológicas que me ajudam no caminhar da minha vida e naquilo que eu possa proporcionar aos meus clientes. É óbvio, a gente não nasce sabendo, tudo se transforma. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa desenvolver tudo dentro de nós. A cada dia, um novo dia, a cada hora existe uma necessidade de ensinamento, de aprendizado. O que a gente precisa entender é que os nossos insights que descem na época do eclipse é para que a gente fique atento até mesmo para as próximas semanas que virão. Tá? Então, as revelações elas são muito grandes e os insights espirituais eles são nos enviados. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu peguei a astrologia que eu aprendo há 38 anos, todos os dias, e peguei a minha parte como terapeuta holística e fiz a junção. Para que eu pudesse também, de uma certa forma, falar isso que eu vou colocar para vocês, porque na astrologia não tem. Para nós esotéricos, para nós espiritualistas, tudo aquilo que encobre a luz se torna sombra. Então, portais das sombras são abertos. Então, eu falo para os meus clientes de uma forma esotericamente. Não façam rituais nesses horários, não acendam vela, não se coloquem à disposição de rezar para um eclipse. Não façam isso, gente. Não façam isso. Hoje é feito muito isso na internet, eu concordo com vários astrólogos que têm se colocado aqui ultimamente, tá? Por rituais, porque as pessoas são muito imediatistas, então querem tudo para ontem. Aproveita a energia desse eclipse que é aceleramento na sua vida. Coloca seu projeto a partir do momento. Eu estou abrindo vagas para mapa, para planejamento de trabalho, planejamento de vida também. Então, por que vai fazer um ritual no exato momento? Por quê? Porque não tem custo? Porque é mais rápido? Não existe o mais rápido na vida na Terra. Não existe, gente. Se você não passar por todos os capítulos da sua vida e aprender, não existe você pular metas, não existe você pular barreiras para dizer passei de ano, não existe isso, gente. Então, o conselho que eu dou para vocês é que peguem essa aceleração agora. O que você tem de projeto? O que eu quero fazer? Eu quero me mudar? Vai ser bom? Veja a parte financeira. E fiquem atentos aos sinais. Esses sinais eles estão vindo todos os dias. Eu faço o céu do dia. Esse aqui é o meu céu do dia para vocês hoje, tá? Não fiz antes porque eu passei por um período de eclipse. No dia do meu aniversário. E estou colocando em ordem a minha vida, tanto profissional, quanto pessoal, quanto material, para que eu possa aproveitar essas energias dos eclipses, de aceleramento, para poder desenvolver o meu trabalho, desenvolver o meu verbo com meus clientes, desenvolver os meus estudos, desenvolver a minha vida afetiva, emocional, enfim. E o que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa fazer a aceleração agora. E o que vier de estranho, o que vier de esquisito, é que você não olhou.
Um outro ponto também é que eu falo aqui sobre a saúde, tá? Prestar muita atenção na saúde quando existem esses eclipses. Eles trazem as doenças que estão escondidas também. Observem a saúde, tá? Então, o que eu pude trazer um pouquinho para vocês aqui, eu quero falar dos eclipses nos signos, mas hoje não vai dar um pouquinho mais de tempo. Então, eu deixo para vocês aqui um último ponto também que eu vou colocar aqui. Observem dentro do eclipse de vocês, por exemplo, o eclipse que está hoje, ele está no elemento da Terra. Então, dê uma olhada no mapa de vocês, na casa que ele vai cair, tá? Em que Touro está, qual o elemento que está ali. Né? O elemento é do signo da Terra, mas qual é a casa que pode vir atingir, mostrar para você a sua parte de saúde, a sua parte de vida, a sua parte de atividade. Um outro ponto também muitas coisas vão ser retiradas da sua vida. Muitas coisas vão ser retiradas da sua vida. Alguém muito próximo, ou algum homem muito próximo, alguém é retirado da vida de uma certa forma. Ou aquela pessoa vai embora, aquela pessoa entra numa fase de divórcio, tá? Notícias também de pessoas de família que querem ir para outro país, assim como filhos também. Então, nesses próximos 6 meses, é pedido para que você se olhe, para ver como é que está a situação dentro da sua própria casa. Casa interna, dessas mudanças, e a sua casa externa, onde moram toda essa sua família, tá? Então, muitas coisas vão ser retiradas da vida. Um outro ponto também que eu coloco são as nossas ações. Observar mais, falar menos. Determinadas situações nebulosas que a gente passa nessa época de eclipse, é melhor não falar. É melhor não chamar o companheiro para ter uma conversa séria. É melhor não falar para o chefe que está insatisfeito com o trabalho, que quer um aumento. É melhor não começar uma obra. É melhor não começar uma associação. É melhor não se casar nesse dia, ter filhos nesse dia. Enfim, nesse dia de eclipse é bom você não fazer nenhum tipo de propósito, nenhuma reunião que vá te prejudicar, assinar algum documento. Provavelmente você mais à frente vai ter prejuízo. Então, ouça, por favor, o que eu estou falando. Porque as situações, no dia de hoje, elas se tornam um pouco nebulosas, tá? E vai fazer muita diferença para aquilo que você quer mais à frente. Espera todo o eclipse passar, amanhã, depois de 24 horas, aí sim você aproveita a grandeza do eclipse, que é o aceleramento. É esse impulso para você agir. Também, um outro ponto aqui que eu coloco para que a gente possa perceber dentro do nosso mapa, de uma forma técnica, pergunte para o seu astrólogo, tá? De que forma que você pode olhar dentro do seu mapa as situações de vida com uma maior clareza. Qual é o signo que ali está, qual o elemento que faz parte, qual é o impulso que você pode ter, o que você deve fazer. Não tome nenhuma atitude drástica, tá? Nesse dia de hoje. Bem, eu espero ter tirado algumas dúvidas para vocês, mas procure sempre um astrólogo para poder fazer, tá? Espero ter tirado essas dúvidas e vou tentar ainda hoje fazer sobre os signos que caem nesse eclipse de hoje, tá bom? Espero ter sido assim muito clara, para que vocês possam ter tirado o maior proveito. Obviamente não é fazendo uma leitura de mapa que eu estou fazendo hoje. Deixa eu só fazer colocar mais um ponto aí, que vocês prestem muita atenção também nos estresses de eventos inesperados, né? Como compromissos rompidos, agendas que as pessoas não querem ter compromissos importantes, né? Tudo aquilo que vai te tirar do seu eixo, que você não está acostumado, principalmente os virginianos, que são muito criteriosos, muito organizados, muito de olho, assim, antes de entrar um novo dia, que preste atenção na agenda de trabalho, porque
pode acontecer desmarcar determinados compromissos em cima da hora, tá bom? Então não é para fazer disso um grande acontecimento, nem se desgastar, porque vão ser fatos normais. Então a gente vai ficando hoje por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Quem quiser fazer seu mapa, amanhã, dia 9 de novembro, eu já estou abrindo a Black Friday com poucas vagas, tanto para planejamento, tá, pessoal, de vida, quanto para mapa astral. Então, um grande beijo para vocês, que vocês possam aproveitar esse eclipse de hoje para acelerar o processo. Então, vai pensando, o que eu gostaria de fazer? Como é que tá a minha vida hoje? O que eu tô satisfeita, o que eu não tô? O que eu mudaria? Mas muda assim, para você. Seja honesto, o que você mudaria? O que você aceleraria? Pensa nisso que eu tô te falando. O que te incomoda? Então, hoje vai haver vários incômodos. Normal. Então, o que te incomoda? Como a gente está com eclipse em touro, o que te incomoda materialmente falando? Qual a segurança que você busca hoje? O que você quer de meta para segurança, tanto financeira, quanto de família, quanto profissional? O que você quer hoje como meta para isso tudo? O que você está fazendo para mudar tudo isso? O que você gostaria de mudar? Fica aí as perguntas para você no dia de hoje. Um grande beijo para vocês e até a próxima.